Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a edição do Opinião Litoral desta terça-feira. O Roberto Mohamed vai analisar as notícias com você e as notícias que ocupam todo o espaço nos meios de comunicação, não só regionais, mas também em nível nacional hoje, se referem à operação da Polícia Militar em Guarujá, depois da morte de um policial por um atirador. Hoje teve desdobramentos desse episódio também em Santos. A situação configura uma guerra entre o tráfico e as autoridades policiais. Mohamed, boa tarde. Boa tarde, Paulo. Olha, é preciso... Eu vou começar pela manchete da Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo, que foi, na minha opinião, um dos dois maiores jornais desse país, Folha e Estado, hoje é um folhetim. Mandou embora todo mundo que prestava, ficou muito pouca gente, inclusive o nosso companheiro de bancada aqui, o André Roncalha, e os cronistas que fazem os artigos na página 2, mas tirando isso, virou folhetinzinho de esquerda, inclusive fazendo papelão no Roda Viva aqui da emissora, porque todos os jornalistas da Folha convidados são os que são lacrados pelo convidado. O nível está baixíssimo na Folha de São Paulo. Jornal ridículo. Coloca a manchete como se os policiais fossem violentos. E o crime? E como é que nós estamos vivendo hoje na rua? Sem tranquilidade. Atiraram numa policial na frente de uma padaria aqui em Santos. É retaliação? A polícia matou pouco. Polícia tem que ser polícia. Os caras estão recebendo a polícia a bala porque perderam o respeito. Ainda bem que o ciclo do PSDB no poder de São Paulo acabou. Tudo bem, sobrou o Flávio Dino falando bobagem em Brasília, querendo aparecer. Reação desproporcional, ministro Flávio Dino? O senhor é ridículo. O senhor é ridículo. Como assim reação desproporcional? Mataram a sangue frio um policial, feriram outro, não respeitam mais a polícia. Chega! É que eles brincaram com quem não devia. Tá na cara que esse tiro na policial foi retaliação. Mas a polícia está certa. A polícia está certa. Não estão lidando com gente boazinha. A polícia tem que ser polícia. E tem uma coisa, Paulo, se for guerra, como aquela que aconteceu no governo do PSDB, com aquele coronel, que eu tive a chance de falar para ele no Opinião, quando ele era o coordenador do Serra, daquele projeto para desocupar a Serra, em que eu pude falar tudo que ficou engasgado na minha garganta, aquele coronel que o Alckmin nomeou no lugar do Perrenot, que era quem devia ter ocupado o posto de comandante-geral da PM, quando ele disse que 11 mortes eram um número aceitável, e eu falei, um policial não é número aceitável. Um policial não é número aceitável. Agora, hoje, eu tenho críticas, e todo mundo tem ouvido aqui, eu tenho criticado o governo Tarcísio em tudo. Tarcísio acha que a privatização é a mãe das reformas, que a iniciativa privada vai fazer tudo melhor. E ele está completamente enganado, a gente já falou aqui. Eu gostaria de convidar o governador, em vez de ir para a base aérea, pegar helicóptero ou avião, vai para o aeroporto de Cumbica e tenta pegar um avião de carreira. O senhor vai ver o que é a iniciativa privada, quando não tem fiscalização. Eu nunca pensei que eu ia ter saudade da Infraero. Agora, na questão da polícia, ele foi porreta, Paulo. Ele está apoiando o Derrite e o Derrite está fazendo a polícia voltar a ser polícia. Eu já passei por problema com a polícia de ser vítima de uma parada constrangedora e ilegal. Mas nunca vou deixar de falar aqui, polícia tem que ser polícia. O despreparo de alguns policiais não é justificativa para impedir a polícia de ser polícia. Porque quando ela está de mãos atadas. Agora, querer uma polícia japonesa num país como o nosso, o senhor pode, por favor, entrar na viatura? Que é isso? Atirar covardemente numa policial militar que está dentro de uma viatura?
Isso não tem, isso tem que ser retaliado com força. Então vamos parar de covardia. Vamos ouvir o governador. A gente vai prosseguir com a operação na Baixada Santista e esse é um primeiro passo. Nós vamos levar para a Baixada Santista o aumento de efetivo, nós vamos levar para a Baixada Santista unidade da Polícia Militar, nós devemos ter mais uma unidade da Polícia Militar na Baixada para aumentar o efetivo e responder ao anseio da Baixada. A gente sabe o quanto a criminalidade tem assolado os moradores da Baixada Santista e nós vamos aumentar o efetivo. Se ele não fizer alguma coisa, e ele já percebeu, ele está sendo bem assessorado nisso, a Baixada Santista vai virar uma Baixada Fluminense, Paulo. Isso não pode acontecer. Em Guarujá isso já aconteceu. Isso, no Guarujá já aconteceu. E não é culpa, vamos aqui poupar. Embora a gente saiba que eu não apoio, mas isso não é culpa do prefeito. É culpa, basicamente, de uma política deliberada de 20, 30 anos ocorrendo no Guarujá, permitindo a expansão de áreas ocupadas irregularmente, e onde você tem ocupação irregular, pode acreditar, você tem crime organizado. Porque alguém vai botar ordem na casa. É simples. As pessoas não estão pensando no todo. O que acontece quando eu tenho uma favela, uma ocupação irregular? Alguém tem que botar ordem na casa, tem que ter uma liderança. Se o Estado não está sendo essa liderança, porque ali é uma ocupação irregular, Paulo, quem é que assume a organização do local? É o crime. O que acontece no Rio? O que são as milícias? As milícias surgiram como uma reação ante a inatividade da polícia, para expulsar os traficantes, só que os caras viram que era legal. Aí a milícia se tornou o outro lado do crime. Explorando gato de net, explorando gás, construção de prédio irregular, venda de barracos. Quer dizer, aí a bandidagem passou a ter dois lados. Eu sempre disse, isso eu digo desde a opinião na TV Mar, a polícia do Rio trocou de lado. A de São Paulo ainda está em cima do muro. Mas quando deixam ela agir, como aconteceu agora, ela desce do muro e toma o lado dela. Quer ser polícia. Com todas as críticas que a gente pode fazer para os excessos. Polícia tem que ser polícia. Ainda em relação aos meios de comunicação que você criticou, eles personalizaram na figura de um sniper, que não existe aí. O sujeito atirou numa viatura e acertou o policial, matou o policial. Não é sniper coisa nenhuma, né? Não, eles nem têm o preparo que a polícia tem. Isso não existe, Paulo. Hoje, a gente está, olha, desculpem os professores das faculdades de comunicação, eu não sei o que vocês estão botando na rua. Como é que um jornal fala de sniper? Eu vi, eu não consigo lembrar, mas foi na Rádio Bandeirantes, estava ouvindo, a descrição do cara falando sobre a posição do bandido com a arma na mão. O bandido está sempre nervoso. O bandido raramente sabe realmente usar uma arma. Por isso que no confronto com a polícia, eles sempre perdem. No confronto aberto, não na covardia, como aconteceu com a PM ou com os dois policiais da rota que foram pegos numa emboscada. Aí é a covardia do criminoso. Porque o bandido é covarde. Bandido não é valente. Agora, eles não sabem manipular. Você falar que o crime tem sniper... Cara, eu acho que esse pessoal da Folha, eles estão vendo muito seriado americano. Não tem ex-combatente do Vietnã entrando pro crime. Um sniper da polícia é um cara treinado. Se é para atirar na viatura, ele vai atirar na viatura. Se é para atirar em alguém, ele vai atirar em alguém. Ele não vai errar. Mesmo assim, errou no caso daquela refém uma vez. Não, né? mas ali foi uma situação complexa, é o que eu falo. Se você analisa a coisa isoladamente, você vai falar, o sniper errou. Primeiro você tem condições de tempo, vento, uma série de coisas, a situação e naquele momento o movimento. Ele recebeu a ordem, a situação era dramática, mas houve um movimento naquele momento. Então ali foi uma fatalidade. Mas normalmente o sniper é treinado,
para observar todas essas condições, você não vai achar que um bandido de favela vai ter esse tipo de treinamento. Quer dizer, é ridículo chamar um cara no morro que está lá para fazer de olheiro para vigiar a chegada da polícia, que esse cara é um sniper. Aí eu não sei o que vocês estão aprendendo na faculdade, sinceramente. O sniper é o atirador de elite e a grande maioria dos meios de comunicação brasileiros trataram o atirador que se entregou depois da polícia, né, quando começou a operação, certamente pressionado, ele se entregou em São Paulo, trataram como se fosse um sniper, o que é coisa que ele não é um atirador de elite, de maneira nenhuma, né? O inquérito militar, o governo e os militares estão jogando um jogo de gato e rato, né? E o inquérito militar diz que houve erro do governo Lula nos atos de 8 de janeiro. Isso não tem dúvida, Paulo. Eu não tenho dúvida disso. Agora, é que os militares estão envolvidos até o pescoço, estão. Tem oficiais envolvidos até o pescoço, então. Era um bando de malucos, é o que eu falo. O militar golpista, ele é um maluco. Ele perde a noção do papel dele. 64 foi assim, não pensem que 64 foi uma coisa organizada. A mania que as pessoas têm de achar que nem uma pessoa aqui no Balcão da Opinião, uma vez falando, departamento, divisão de crimes cibernéticos, tal. Não existe nada disso. O Exército Brasileiro é ridículo. Até hoje, a doutrina militar no Brasil é uma doutrina que o resto do mundo já abandonou. Presença. Você sabe o que é doutrina de presença? Por isso que a gente tem quartel, um monte de quartel em capitais e falta efetivo nas fronteiras, porque todo mundo quer ficar em São Paulo, em Santos, no Guarujá, em Recife, em Salvador. Por que não vão lá para o interiorzão? Por que não vão para a fronteira, não vão para a Amazônia? É lá que tinha que estar 90% do efetivo militar brasileiro. Não é aqui. Por que a gente tem 3 quartéis na Baixada? Para quê? Se você ainda tivesse um batalhão de fuzileiros navais aqui, eu até entenderia. Mas 3 batalhões do Exército aqui? Para quê? Com equipamento bélico de artilharia que é peça de museu? Então, essa doutrina já mostra claramente que o Exército se recusa a se modernizar. Agora, querer dar golpe, e foi meia dúzia, não foi. Eu disse aqui também. O oficialato hoje é completamente diferente daquele que a gente teve na década de 60. Você tem os caras com a cabeça do Bolsonaro, mas a grande maioria é pela democracia. Tem até um pezinho na esquerda no sentido de querer justiça social, acabar com as injustiças do Brasil, querem o fim da corrupção, são caras honestos, entendem que o papel das Forças Armadas é a defesa da soberania nacional, lutam pelo reequipamento das Forças Armadas. Essa é a grande maioria do oficialato. Agora, tem uma minoria que não viveu 64, mas que tem saudade daquele tempo, sente saudade do que não viveu, como diria o grande filósofo Neymar. Então, o dia 8 de janeiro foi claramente um governo que entrava e que ainda não tinha domínio da situação, mas que subestimou tudo o que aconteceu, isso não tem dúvida, porque não observaram detalhes do que estava acontecendo. Porque tudo estava desenhado. Não precisa ter inteligência para sacar que ia acontecer alguma coisa no dia 8, no dia 7 ou no dia 8. E depender da Polícia Militar do Distrito Federal, com um governador de oposição, quando é o governo federal que se garante, era para ter deixado todo mundo de prontidão. Que aí eu queria ver um comandante militar desobedecer uma ordem direta do presidente da República. Eu quero as tropas de prontidão. Você tem em Brasília o batalhão de guarda, além dos que ficam no Palácio do Planalto. Você tem um batalhão de polícia do Exército, por exemplo, lá que resolve qualquer parada. Era só deixar todo mundo de plantão e todo mundo de prontidão. E não fizeram isso.
Quando o Kim Kataguiri, que vem muito aqui, falou que alguma coisa está errada porque foi um atropelo de incompetência, não tem dúvida nenhuma. E outra, eu assumi o governo há uma semana, mas eu já sou o comandante em chefe das Forças Armadas. O Lula é aquele problema do Lula, ele não quer governar, então ele vai deixando a coisa rolar. E não era o Flávio Dino. No Gabinete de Segurança Institucional, todas as medidas tinham que ser despachadas diretamente com o Lula para que tivesse tomado o cuidado de aquele povo todo acampado na frente do quartel, com o comandante não permitindo a retirada das pessoas, aquilo já estava cheirando mal. Então, eu não tenho dúvida, Paulo, eles não estão errados, mas a participação dos militares também fede tanto quanto a incompetência do governo que tinha tomado posse. O Opinião para o intervalo bem rapidinho, fica com a gente que a volta é rápida. Voltando com a Opinião Litoral, o Roberto Mohamed analisa as notícias com você e um fato que merece ser analisado aqui é a participação do presidente da Câmara, Arthur Lira, aqui na Rede Cultura, no Roda Viva, ontem à noite. Ele falou de tudo, mas falou inclusive das atribuições que são dadas ao ministro Alexandre Padilha. Olha, Paulo, o Arthur Lira ontem, todo mundo sabe o que eu penso dele. Mas ele deu um show. Ele é muito articulado, ele pertence, embora ele seja cria do Eduardo Cunha, ele superou o mestre, e muito. Ele é articulado, ele tem resposta para tudo. E aí a gente entende a articulação que ele tem no Congresso Nacional. E isso não o exime de tudo que ele está fazendo e do quanto ele não presta como político. Ele representa tudo aquilo de ruim que a gente tem na política, mas sem dúvida nenhuma, ele está sendo subestimado pelo Lula. Ou melhor, eu acho até que o Lula está começando a acordar, porque essa entrada do Centrão no governo é justamente o reconhecimento que o Lula tem de que o Arthur Lira não é Eduardo Cunha. E não é Renan Calheiros. Ele é um outro lado da política de Alagoas. E eu tenho certeza que ele está pavimentando o caminho, Paulo, para ser o próximo governador de Alagoas. Eu não tenho dúvida disso. Existe um enfrentamento entre ele e o clã do Renan Calheiros. Mas eu acho que ele é muito mais preparado. E ele vai chegar com força total. Tenho certeza disso. Ontem ele se defendeu bastante das acusações em relação aos kits de robótica, mas esses kits são evidentemente uma pedra no sapato dele. Tanto quanto aquela venda de gado custou e a pensão alimentícia do Renan Calheiros. E no final das contas, mas eu acho que eles vão começa agora um caminho do Lira que vai terminar com a candidatura dele ao governo de Alagoas. E aí ele vai para cima do clã do Renan Calheiros com tudo. Isso eu tenho certeza também. Ontem ele criticou a Lava Jato também, não é? Lógico, né? Aí é por interesse próprio. Mas o que ficou patente para mim é que o Lira deixou claro que sem negociação permanente o governo não vai conseguir nada na Câmara dos Deputados. Nesse caso ele defendeu as emendas, né? E ele vai aprovar. Porque o governo fez o que ele queria. O problema é que, quando essa leva de emendas acabar e vier uma nova leva, começa tudo de novo. Ele deixou claro no programa ontem que é um passo de cada vez. Se o governo acha que a partir do momento que eu colocar um ou dois ministros no governo, um do PP e um do Republicanos, resolve o problema do Congresso, não resolve. Porque quando você sente, isso é todo chantagista, todo cara que negocia dessa forma, ele vai sentindo, ele vai dando um passo de cada vez para ver se consegue mais. E se o governo ceder, a fome do Lira não tem limite. Isso, para mim, ficou claro no programa de ontem. Então, que foi um dos melhores Roda Vivas. O desse ano, eu acho que é o segundo, porque o primeiro foi do Carlos Alberto de Nóbrega. Eu já assisti 2 vezes do Carlos Alberto de Nóbrega, foi o melhor Roda Viva desse ano, mas
Eu acho que o do Lira foi o segundo, porque deu pra gente ver o que é o político fisiologista e articulado. Quando você pega um cara bom, articulado, e ele é fisiologista, é difícil derrubar. Mas veja, ele ontem defendeu o semipresidencialismo. Metade da presidência fica para o Lula e a outra metade? Para o Congresso Nacional, ou melhor, para ele. Para ele. O Lira, na verdade, e olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Muita gente pode achar que eu estou superestimando o Congresso Nacional. Se houver um embate muito grande e Rui Costa e Padilha continuarem com esta forma que eles têm de atuar, eu não vejo, a longo prazo, a possibilidade de uma emenda parlamentarista. E vão tirar o poder da presidência. Eu vou aqui teorizar. Quem sabe em 2026 a gente vê se eu estava certo ou não. A gente sabe que hoje a presidência está em aberto. Mesmo com o Bolsonaro inelegível, está totalmente em aberto. Porque se o Lula não for candidato, vai ser um candidato da direita contra o Haddad. Provavelmente o candidato ou o Alckmin. Mas é difícil o PT abrir mão da cabeça. Só que aí, gente, entra o Congresso Nacional. E se eles sentirem que está na hora de começar a mandar de fato? Caras como o Lira quererem assumir um protagonismo. A emenda parlamentarista volta a ser discutida. Escrevam o que eu estou falando. A emenda parlamentarista volta a ser discutida. Principalmente num momento. Câmara e Senado hoje têm duas posturas completamente diferentes. Tem dois presidentes completamente diferentes e com objetivos completamente diferentes e configurações diferentes. Mas elas dependem, um depende do outro. No parlamentarismo, vamos olhar o modelo inglês que é mais parecido com o que a gente teria aqui, né? Porque a França é unicameral. Na Inglaterra, você tem o bicameralismo. O que é bicameralismo? Duas casas no legislativo. A Câmara dos Comuns e a Câmara dos Lordes. O parlamentarismo se opera na Câmara dos Comuns. É lá a briga. Então, este modelo é o que vai ser usado no Brasil. O Senado fica de fora. O Senado não entra no governo. O Senado fica sendo uma Câmara puramente legislativa com atribuições até de tribunal legislativo. Mas a Câmara assume protagonismo. E num lugar que tem mais de 500 pessoas, com o número de partidos que a gente imagina o tipo de parlamentarismo que a gente vai ter. Mas pode acreditar, em 2024, dependendo de como ficar o quadro partidário nas eleições municipais, alguém vai começar a discutir o parlamentarismo a partir de 2026. Bom, nos quadros municipais, em Santos teve concurso domingo e a redação da prova para oficial administrativo foi anulada. Vocês vejam só, né? A gente está acostumado a criticar, sente o Rogério, está acostumado a criticar os outros prefeitos da região e no final faz uma coisa ridícula dessa. Isso é coisa de prefeitura de cidade de 5 mil habitantes. Um erro tão ridículo, Paulo, de organização, que só mostra aquilo que eu falo para o Rogério desde que ele era secretário. Tem que ser bem assessorado. Tem que parar de colocar vagabundo para ocupar vaga de assessor, de secretário. Não dá. Coloca gente capaz, não coloca amiguinho, não coloca coleguinha. Para. Você tem que colocar gente competente. Como é que pode? Você vai fazer um concurso na maior cidade da região e não manda o tema da redação, não confere, não tem uma pessoa da prefeitura, só tem gente para fazer discurso. Rogério, você tem que botar gente que gosta de trabalhar, Rogério. Você precisa fazer isso urgentemente. Vai ter uma eleição dura em 2024. Não acorda em cima da hora, Rogério. Acorda antes. Acorda antes. Isso foi uma coisa tão ridícula que eu teria vergonha de ter acontecido. O prefeito da cidade de Santos permite que na organização tinha que anular a prova e fazer outro. Quer dizer, as pessoas foram prejudicadas. E quem fez a redação, Paulo? E o cara que ficou 1 hora lá fazendo uma tremenda redação? Ele não pode anular o concurso? Falou, eu fui prejudicado, porque eu fui mal
nas questões, mas posso ter ido bem na redação, que valia mais. Quer dizer, você não vai terminar esse concurso. Você entendeu, Rogério? Então, a atitude era imediata, na hora lá. Acabou. Sabe o que aconteceu em alguns lugares? Inventaram um tema de redação. Olha o absurdo. Isso é coisa de cidade medíocre, Rogério. Não pode. Não dá. Eu acho que você tinha que demitir uns 3 ou 4, mas você não vai demitir, porque, sabe, não foi você que nomeou, Rogério. Então, para. Você tem que dar uma guinada agora, Rogério. 2024 está aí, 2024 vai ser pedreira. O Opinião volta depois do intervalo, bem rapidinho. Voltando para o último bloco do Opinião Litoral desta terça-feira, o Roberto Mohamed está analisando as notícias com você, ele é comentarista do programa, advogado tributarista, e hoje o Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, se reúne, os 2 novos diretores do Banco Central indicados pelo presidente Lula participam, a decisão só sai amanhã, mas existe uma expectativa muito grande em torno da redução da taxa de juros, da taxa básica de juros, a Selic, depois de muitos meses. Eu acho que é o caminho correto, porque hoje, se não cair a taxa de juros, o Roberto Campos Neto tem que ser empichado. Né? Amanhã. Tem que ser empichado. Não tem conversa mais. Porque não tem justificativa, não tem sentido a reunião do Copom não baixar os juros. Não tem um motivo para que ela seja mantida onde está. Aí é sabotagem explícita, e aí ele tem que ser empichado. Eu acho que não tem expectativa diferente em relação a isso. A Bolsa ontem subiu novamente, puxada pela Petrobras, que as ações valorizaram 5%, e o dólar baixou a 4,75. O que é interessante de analisar aí é onde estão aquelas pessoas que diziam no começo do ano que o Brasil se tornaria uma Venezuela. Caladas. É interessante. São os caras da bolha, que tem problema mental, Paulo. É o cara que acha que as pessoas que são contra a passagem barata de avião, que são contra acesso de pobre à universidade, são essas pessoas. É aquela turminha pró-Paulo Guedes. É lógico que a gente não vai virar. Eu falo aqui há 5, 6 anos, o Brasil nunca vai virar uma Venezuela, porque o Brasil não é Venezuela. As instituições brasileiras não são como as da Venezuela. Nem o mercado interno, né? Exato. Vai comparar um país como a Venezuela com o Brasil. Isso é histórico. A Venezuela nunca teve um regime democrático de longa duração na sua história. Então, não vamos começar a achar... isso foi uma coisa ridícula. Durante a campanha a gente cansou de falar isso, porque o pensamento da direita brasileira ele é tão pequeno quanto o da esquerda de vez em quando. Então é preciso entender que a gente nunca vai virar uma Venezuela. Agora, eu vou fazer uma observação aqui, Paulo, porque as pessoas têm mania de falar a América do Sul está toda quebrada, mas o povo é diferente. Vai no Chile para ver se você vê morador de rua. Tem, mas olha o número. Vai na Argentina, que está quebrada, e vê se tem morador de rua. Tem, mas o número é pequeno, Paulo. E o comportamento deles é diferente. Vai no Uruguai e vê se isso acontece. Por causa do povo. A herança portuguesa pesa. A gente paga o preço. Eu não estou falando que a culpa é de Portugal, mas a herança portuguesa pesa muito. Pesa e pesa de uma forma dramática para o Brasil. Porque o problema do Brasil é o brasileiro. Essa história de dizer o melhor do Brasil é o brasileiro, não é não. O pior do Brasil é o brasileiro. Isso vocês podem ter certeza. Eu vou colocar aqui, vou até pedir se o David, eu não sei, eu pedi quando começou o programa, eu vou mostrar isso. O Brasil virou um país de juízes. Antigamente era de técnico de futebol, lembra, Paulo? Todo mundo era técnico de futebol. Hoje, o Brasil virou mais do que o resto do mundo, porque, lógico, a internet está atingindo todo mundo, as redes sociais existem no mundo todo, mas no Brasil todo mundo é juiz de todo mundo agora. A gente teve 2 casos essa semana de exposição, um jogador do Palmeiras e um apresentador do SBT, e esse rapaz, que eu não gostava do estilo dele,
Mas ele foi demitido do SBT por conta de um vídeo de um garoto de programa. Eu acho que foi obscena a atuação do SBT. Primeiro, porque o que ele faz da vida dele é problema dele. Os caras podem até dizer, mas isso afeta a credibilidade dele. Dentro do estilo de programa que ele faz, eu não vejo em quê. Porque mais do que aquele, como é que é o nome? Um de cabelo branco que xinga todo mundo. Boris Casoy? Não, é um de cabelo branco que veio do norte do país, da região norte. Um programa lá, eu não lembro agora o nome dele. Mas ele... Siqueira. O Siqueira. A partir do momento que você tem o Siqueira na televisão, o que esse menino, ele é um bom apresentador. E aí eu acho que julgar e condenar cancelando alguém por conta de opções sexuais ou do que ele faz fora do vídeo, que país é esse que a gente está criando? Um país de juízes? Onde você tem influenciadores digitais ou influenciadoras digitais de bunda, porque o Instagram dela tem 50 mil fotos de bunda e 1 milhão de seguidores. Agora, o que ela é influenciadora? Influenciar, distorcer a palavra influenciador de uma maneira que eu fico me perguntando onde as pessoas precisam de dicionário. Influenciador é aquele que influencia alguém, ou pelo que ele fala, ou pelo que ele faz, e aí é pelo exemplo. Bunda é exemplo do quê? Então, eu fico me perguntando aonde a gente está indo. Onde essa geração está se inspirando? O que virou o ambiente de internet? Eu não sei onde a gente vai parar, Paulo, sinceramente. A gente faz parte de outra geração, quer dizer, eu faço parte de outra geração, você faz parte de outro século, mas a gente não está acostumado a isso. Primeiro pela rapidez com que as pessoas são julgadas e condenadas, ou canceladas, que é o termo que se usa agora, e da forma como se constroem personagens que não têm conteúdo nenhum. E aí as pessoas acham que têm o direito de condenar as outras pelo que elas fazem, quando elas fazem muito pior. Quantos caras eu conheço que vão na missa todo domingo, ou no culto todo domingo, e que você não imagina o que são eles no espaço privado da vida deles, e ficam condenando os outros. São juízes dos outros. Eu acho que a sociedade está caminhando por um lugar, Paulo, que não tem mais para onde ir. Quando eu estava vendo ontem a matéria sobre a questão do Trump, como é que um americano, a gente está falando da maior potência do mundo, e quando eu falo que a maior potência do mundo tem uma sociedade porcaria, que aquele miolo americano é mais atrasado que o interior da Índia, é muito mais atrasado, Paulo. O americano é medíocre, sente naquele miolo. Embora eu acho que na Flórida também a mediocridade crassa. Porque não é possível que um estado como a Flórida, que recebe o mundo inteiro ali, dê vitória para os republicanos. Mas, vamos lá. Mas ontem se falava o seguinte, o Trump levou para casa dele documentos que jamais um presidente poderia levar. Isso foi um desrespeito à liturgia do cargo absurdo. É muito pior do que receber joia da Arábia Saudita ou de encher caminhão de mudança, como fez o Lula. Além disso, ele mesmo, ele confessou, e todo mundo fala, ele insuflou o 8 de janeiro americano, que foi a invasão do Capitólio. E o cara está disparado nas prévias republicanas. Os americanos não fazem pesquisa eleitoral antes da definição dos candidatos. Eu acho isso uma coisa correta em relação a eles, para não influenciar as prévias. Mas se o Trump não ficar inelegível, Paulo, o mundo vai ter que aguentar ele mais 4 anos. Porque ele ganha a eleição. Escreva o que eu estou falando. Se não declararem o Trump inelegível, Trump ganha as primárias dos republicanos e ganha a eleição.
porque o Biden está ladeira abaixo. E não larga o osso, né? Não quer abrir mão da candidatura. Eu estou preocupado porque para onde vão os Estados Unidos, o resto do mundo balança. Porque se os americanos adotarem uma postura na contramão do que deve ser, e a gente está vendo o Biden cometer erros primários, principalmente em relação à guerra da Ucrânia, e na posição dele de confronto com a China, se o Trump ganhar, a China faz a festa. Porque ela vai ter espaço para ocupar onde os americanos deixarem. Por exemplo, a América Latina, durante o governo Trump, foi abandonada. E ele vai fazer isso de novo. E aí os chineses vão ter território livre para eles, para botarem o dinheiro que está sobrando lá. É preocupante. Muito pouca gente dá importância para isso, Paulo, mas a gente vê para onde o mundo está indo. Como é que o mundo pode, o miolo americano, mais de metade da população americana, pode acreditar num maluco, insano, destemperado, que não tem conteúdo nenhum e que não sabe o que é ser presidente da República, muito menos na maior potência do mundo. A gente viu que foi o governo dele. E o mundo todo tem que assistir calado, porque a gente não vota, a gente só arca com as consequências da eleição americana. Isso me preocupa muito. Chegamos ao final do Opinião Litoral desta terça-feira, agradecendo a participação como comentarista do Roberto Mohamed, o trabalho da equipe técnica daqui e de jornalismo do Sistema Costa Norte, e agradecendo a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário, depois do Jornal Litoral, e uma ótima terça-feira para você que você merece.